Boa noite! Louvado seja Deus nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, às 18 horas e 34 minutinhos, em Tatuí. Aproveitando, os minutos que eu tenho antes de ir para o culto, eu quero aqui congratular com vocês a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança em Cristo Jesus. Eu quero aqui dizer, uma boa noite de salvação, uma boa noite de libertação, de transformação, de conversão, de santidade de vida, sem a qual nós não veremos a Deus, a santidade de vida, E eu estou aqui para dizer, Silvana Rodrigues, bem-vinda! Estou aqui para, termos assim uma conversa, termos assim alguns minutos juntamente nesta live de quinta-feira. Solange, minha amada, nossa, que surpresa, Solange da Silva Mota. A paz do Senhor Jesus, amém. Lá de Itu, glória a Deus. Dá um abraço aí pro seu esposo, pro seu filho lindo. Um abraço aí, 3 abraços aí, viu? Pro pai, pra mãe e pro filhão lindo, tá bom? Glória a Deus, Solange. Silvana Rodrigues, a paz de Deus, ore por mim, minha mãe, a minha família. Sim, Silvana, estarei buscando a Deus em seu favor, em favor da sua mãe, por você, pela família. Rosana Oliveira, paz, louvado seja Deus. Está entrando uns nomes assim diferentes. Hoje estou assistindo ao vivo aqui de Itu. Solange, glória a Deus, ela escreveu, Ela está assistindo ao vivo, é muito difícil, isso é difícil acontecer, É uma pessoa muito ocupada, minha filhona da fé, Solange, lá de Itu, onde tudo é grande. Tudo é grande, E também as bênçãos são grandes, Solange, Edivaldo, Lucas. Glória a Deus. Estou feliz, Solange. Seja bem-vinda. Amém, Rosana. Vou estar orando sim. Opa! Sabe, depois que eu termino a live, eu vou lá ver todos os pedidos de oração. Eu coloco no pedido especial diante de Deus, sabe? Eu não levo na brincadeira, não. Pode pôr aqui seu pedido, que eu vou orar e depois eu nem lembro. Não. Eu fiz um propósito com Deus. Amém, Solange. Eu fiz um propósito com Deus, de ter um momento na minha oração onde eu levanto as minhas mãos, onde eu me posiciono com as mãos assim, pedindo a Deus. E nesse momento eu coloco vida por vida, causa por causa, um pedido especial. E quando eu falo para Deus, olha, esta causa eu estou colocando na tua mão, Deus, num pedido especial, eu posso até esquecer o seu nome, mas Deus não esquece. E cada vez que eu levantar as minhas mãos, Deus vai lembrar de você, Deus vai trabalhar pela sua causa, pela sua vida. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta quinta-feira, te agradeço porque as bênçãos do Senhor são que nos enriquece e não nos acrescenta dores, Pai. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos sobre a minha vida, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia, agora pela noite que já está iniciando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, e nós sabemos que o Senhor é o Deus que quer o nosso bem, ó Pai. Então eu quero abençoar a cada vida que já entrou nesta live,
deste dia 17 de abril de 25. Eu quero abençoar as demais que vão entrar, Senhor meu Deus. Eu quero abençoar a cada família representada nesta live. E que o Senhor venha, ó Pai, fazer algo glorioso nesta live, nesse dia, nesta hora. A começar de mim, ó Pai, que eu necessito de Ti, eu careço de Ti, minhas filhas, meus genros, meus netos, Pai, minha bisnetinha. Nós carecemos da Tua graça, do Teu poder e da Tua vitória. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, e cada um que entrou aqui, seja mulher, seja um homem, seja um moço, seja um senhor idoso, seja um adolescente, não importa a idade, Pai, eu coloco todos eles nas Tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, resolver os problemas de cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui, eu quero ler uma palavra, a minha luz aqui está fraca para mim. E meu óculos quebrou. Então, para ler sem óculos fica um pouquinho difícil, mas eu vou procurar ler daqui, tá bom? Filipenses capítulo 4, né? Aqui apóstolo Paulo escrevendo ao povo de Filipos, que era uma cidade, né? Filipos. Então, quem morava em Filipos era filipenses, como nós, tatuianos, tatuiense, né? Eu acho que quem mora em Itu, né, Solange? É ituense, é isso? Quem mora na quadra é quadrense, eu acho que é isso. Então, amados, e Paulo, apóstolo Paulo, estava escrevendo esta carta aqui ao povo de Filipos. E ele dizia: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Então ele tinha um amor muito grande pelo povo de Filipos, por este povo que agora ele estava escrevendo para eles esta carta, né? Estava escrevendo para aquele povo de os filipenses, e ele dizia: minha alegria e coroa. E ele queria muito bem aquele povo, né? E ele diz assim: estai assim firmes no Senhor, amados. E hoje eu estou falando para pessoas de várias cidades, né? De várias cidades. Eu quero dizer que esta palavra que Paulo escreveu há milhares de anos atrás a este povo de Filipos, hoje é para mim, a Lisete Tatuiana, você com a sua cidade, isso, ituense, amém. Tô sabendo, hein? Então, esta palavra de hoje, amados e amadas, é para nós, né? E que bom, né, que Paulo escrevia: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Ele tinha um amor tão grande por aquele povo, e ele declarava-se a eles, e ele dizia: estai assim firmes no Senhor, amados. Então esta palavra é para nós hoje, que nós estejamos firmes no Senhor, firmes naquele que nos chamou, naquele que nos criou, naquele que cuida de nós. Sejamos firmes nele, ligados com ele, acreditando, crendo nele. Aí ele dizia aqui mais embaixo, regozijai-vos, no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então ele estava o quê? Com este povo de Filipos, estava incentivando o povo de Filipos. Ele estava assim, falando com o povo de uma forma, dizendo: regozijem-se, alegrem-se, né? Não é uma alegria apenas, mas é uma alegria grande, é uma alegria expressiva,
uma alegria notável, uma alegria fundada na esperança, na fé que temos em Jesus Cristo. Então ele queria dizer para este povo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então ele dizia: sempre no Senhor, regozijai-vos. Sabe aquele gozo intenso, aquele gozo tão gostoso que você sente lá no seu sentimento, lá na alma, lá onde é tocante, lá onde você sente o impacto. Então, apóstolo Paulo, usado por Deus, escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Ele está querendo dizer agora para nós, no pleno século 21, em pleno dia 17 de abril de 2025, Deus está falando conosco usando a mesma palavra escrita há anos e anos e milhares de anos atrás. Mas o sentido e o valor da palavra é o mesmo. Pode passar o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passa. Não perde o efeito, não perde o valor. Ela cumpre na íntegra. E apóstolo Paulo, ele quis assim falar com que o povo entendesse que tem que regozijar. Quer dizer, não é só ficar alegrinho, mas é um gozo duplo. Regozijo, né? Regozije no Senhor. Tenha alegria no Senhor. E ele disse: outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Não é para ficar assim, nervoso, calado, falando palavras muitas vezes que vêm trazer negatividade para você. Porque isso não é superstição. A Bíblia fala para nós que as palavras ditas, a nossa língua, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar. Porque a palavra que nós falamos não é somente um som que sai, não. As palavras que nós dizemos, que nós pronunciamos, elas são contadas no reino espiritual, e a nossa palavra que sai da nossa boca, ela passa a ter um valor na terra. Então, se você realmente falar algo que é positivo, algo que é maravilhoso, algo que venha a combater o contrário que o inimigo está querendo colocar na sua vida, se você realmente falar algo que venha abençoar, que venha desfazer o mal que alguém quis colocar na sua vida, falou para acontecer na sua vida, mas se você disser: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor, a tua palavra me diz que a minha língua, ela é como quando uma fagulha de fogo, ela cai em um mato, principalmente se estiver seco, em qualquer produto que seja seco, se uma fagulha de fogo, sabe aquela lasquinha de fogo que sai assim, de um fogueirão assim que alguém faça, aquela lasquinha de fogo, ela vai pegar fogo e vai queimar tudo. E a Bíblia, ela nos explica que a nossa língua, ela é isso. Ela pode pegar fogo. Se você não souber falar o que é correto, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, você mesmo está lançando fogo diante daquela situação que nós temos que pensar muito antes de falar. Pedirmos a Deus, clamarmos a Deus na nossa mente. Eu não vou falar: Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, toma minha mente, não deixa eu pensar isso, não deixa eu falar isto, não deixa eu falar aquilo outro, porque a nossa língua, ela pode nos abençoar, como ela pode condenar.
Porque a palavra que você fala, ela sai e não volta mais. Ela vai agir para alguma coisa. Se foi coisa boa que você falou, vai agir para o seu bem. Se for coisa ruim que você falou, vai agir para o mal. Tem gente que não acredita. Tem gente que pensa que isso é superstição até. Não, imagina, não tem nada a ver o que eu falo. Eu tô brincando. Eu tô falando porque é costume. Aí a gente tem costume, a gente pega costume e acaba saindo assim. Não, não tem nada a ver. Quem disse que não? E não é superstição. Não é. É Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Ele fala sobre a língua, que é um membro tão pequeno, mas que se não souber usar este membro tão pequeno, ele pode queimar multidões de coisas que não eram para ser queimadas. A nossa língua, ela tanto pode abençoar como pode amaldiçoar. É isso. E ainda fala na palavra de Deus, se você conseguir controlar aqui, ó, a língua. Sabe o que a Bíblia fala? Você é varoa perfeita. Você é varão perfeito. Mas como perfeito? Eu tenho tanto pecado. Naquela área, Deus está vendo você que chegou naquele ponto, naquele ápice, onde você poderia realmente falar, xingar, soltar da sua boca palavras, palavrões, soltar da sua boca maldições, mas você temeu a Deus, fechou a boca e clamou pelo sangue de Cristo, fechou a boca e clamou pelo domínio de Deus sobre você. E quando nós clamamos, Deus imediatamente Ele age em nosso favor. Então, minha amada, meu amado, eu quero dizer para você, aleluia, que muitas vezes pensa, mas eu quero, o que eu falo não tem nada a ver, irmã Lisete, não é nem de coração. Mas o Senhor está falando que o que a língua fala, ela não consegue mais voltar para dentro de você. Tá vendo como tem que conhecer a Bíblia? A Bíblia fala sobre a língua, ela é um membro pequeno, mas ela pode botar fogo em uma grande floresta. O que significa isso? Quando saem palavras picantes da sua boca, quando saem palavras mentirosas da boca do ser humano, quando saem palavras de julgamento, quando saem palavras imundas, você está lançando fora algo que você mesmo vai ter que colher. É você, não é o outro. Por isso, amados, nesta noite, o Senhor está nos ensinando pela palavra. Vamos tomar mais cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que soltamos. Que muitos, eu já ouvi muito isso. Ai, irmã Lisete, imagina, mas esse eu tô brincando. Mas a Bíblia diz, controle a sua língua. Se você conseguir controlar ela, você é uma pessoa que nessa área, Deus está aperfeiçoando. Quantas pessoas acumulam discussões entre família, entre marido e mulher, entre vizinhos, porque não sabem dominar a sua língua. Fala o que vem na cabeça e depois ainda tem coragem de dizer, eu não falei, fulano. Eu acho que você escutou errado. Não é assim que as pessoas ainda acham? Eu não falei, imagine, você ouviu errado, fulana. Bom, se você falou e ainda está tendo coragem de mentir que não falou, está complicando mais. Porque Deus lá em cima, Ele vê todas as coisas. O ser humano pode fingir, pode enganar meio mundo. O ser humano, casal, de casados, pode enganar um ao outro de todas as formas.
Mas lembre-se, Deus ninguém engana. E é com Ele. A conta tem que ser acertada com Ele. Como a turma diz, o boleto chega. E chega, gente. E eu não estou pregando nada de mim mesma, tá tudo aqui na Bíblia. A Bíblia responde por mim. Deus responde por mim. É para ensinar-nos. É para nos ensinar esta palavra. Vamos pensar mais no que falamos. Vamos pensar mais no que você solta da sua boca. Que de repente as coisas estão tão bem. Uma palavra, 10 palavras. Vira como a turma diz, um fuá. Vira um rolo. Vira uma tempestade. Chicandarabachão de cai. Andaramaniasto condilmiaste. Nibiaste aleminiasto cantonébia. Aleluia, vamos tomar cuidado com esse membro tão pequenininho que eu e você temos. Todos têm, né? Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos alerta. Pense no que você fala. Porque a palavra aqui de hoje diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Nosso dever, a nossa obrigação é regozijar em tudo. E não ficar questionando, falando, inventando história, uma mentira atrás da outra, não sei aonde vai parar essa pessoa, porque uma mentira atrás da outra, ela não vai ficar oculta. Um dia a mentira vem à tona, gente. Não pensem vocês, todos que estão ouvindo esta live e vão ouvir, não pense que Deus vai esconder aquela mentirinha que você fez. Não pense, se você tem mentido e aqui a palavra está falando com você, comece hoje mesmo a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas palavras malditas, mal faladas, mal pronunciadas, que você, homem ou mulher, não sei com quem Deus está falando. Comece a pedir perdão hoje. Deus, eu peço perdão pelas palavras enganosas que eu já falei. Eu quero pedir perdão pelas palavras mentirosas que nossa, ofendi tanta gente já. Tem pessoa que vai até em uma prisão por causa de línguas ferinas que falam mentiras. E infelizmente, como o homem é falho, às vezes o homem acaba falhando na sua justiça, mas tudo por causa de uma língua maligna, de uma língua que põe pessoas presas em situações, coloca pessoas presas em dificuldades, porque alguém falou, e às vezes nem verdade é. Então, nesta noite, o Senhor manda nós regozijarmos por tudo que nós estamos passando, mas não ficar amaldiçoando alguém, amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando seu casamento, amaldiçoando a sua casa. Essas palavras que você tem falado, elas vão viver, elas vão criar vida. E vai atrapalhar a sua vida, minha irmã, meu irmão. Quando você abre a boca e regozija em Deus em tudo o que Ele permite que você passe, sempre agradecendo, mesmo nas dificuldades. Aleluia, porque é isso que Deus quer falar aqui. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo na carência, mesmo quando está escasso a sua vida material. Lembre de uma coisa: a nossa língua é para regozijar, é para cantar, é para louvar, para adorar, para agradecer a Deus, para abençoar o seu vizinho, a sua vizinha, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. É para abençoar que Deus nos deu esta língua, porque quando sai a palavra, ela tem poder. Repito, não é superstição. É a palavra que diz:
Não erreis, a palavra fala, porque tudo que o homem semear, isto também colherá, ceifará. Até as palavras que nós falamos. E digo mais, lá no céu tem um livro que marca todas as nossas ações. Sabia? Eu não sei de cor, mas eu posso procurar e encontrar para você. Eu não lembro onde está agora de cabeça. Mas tem um livro onde é escrito todas as nossas ações lá no céu. E depois tem outro livro, que é o livro da vida, onde eu e você, que aceitamos Jesus como Salvador, e procuramos, pelo menos o máximo que fazemos para andar naquilo que Jesus manda através desta palavra. Então, nós seremos abençoados. E quando nós procuramos andar diante daquilo que nós aprendemos na palavra, aprendemos com os nossos pais que são crentes. Você que já nasceu no berço evangélico e aprendeu, não saia daquilo que você aprendeu. Lembre-se que nesta noite Deus está querendo falar para nós. Regozijem-se no Senhor. Outra vez digo, regozijem. Mas para regozijar, ter essa regozijo, ter este gozo intenso, é preciso que nós dominemos muita coisa da nossa vida. Dominemos a língua, dominemos o olhar, dominemos nosso ouvido naquilo que ouvimos. Dominemos, nós temos que dominar, muitas vezes, até quando chegamos em algum lugar, nós temos que saber como nos apresentar naquele lugar. Como mulher de Deus, como homem de Deus, como uma pessoa decente. Porque Deus ama a decência. Deus ama a decência, a modéstia. Modéstia, decência. Aleluia, Deus ama muito isso. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Porque eu também tenho que pedir. Deus tem me dado a graça de ter dado domínio para que eu procure falar o que sai da minha boca da melhor maneira possível. Porque até isso você depende de Deus. Até isso eu dependo de Deus. E eu peço isso para Deus. O domínio sobre a maneira que eu vou falar, que eu vou responder, que eu vou explicar, que eu vou contar alguma coisa, que eu vou pregar. Eu peço muito para Deus o domínio do Espírito Santo sobre mim. Pede para Deus, que Ele não vai negar para você. Deus, eu abençoo este povo que entrou na minha live. Senhor, que esta palavra fique latente nos nossos corações, porque eu também preciso, Pai. Continua sempre dominando a minha língua. Continua sempre dominando tudo que há em mim, meu Deus. Continua dominando a minha família, meus vizinhos. Continua dominando este povo, Senhor. Dai vitória a nós nesta noite e queima todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem todos com Deus. Deixa eu ver que hora que é. O Senhor. 19:02. Eu vou para a igreja ainda hoje. Aqui o Brasil para Cristo, Vila Esperança, Rua Antônio Henrique da Silva, 675. Vindo da cidade, passando a Casa Nova, materiais de construção. A Casa Nova é do lado esquerdo, a Igreja Brasil para Cristo do lado direito, uma igreja grande, com escadas para subir. Antônio Henrique da Silva, 675, 76. E hoje é as irmãs, é a UFEBRAC, que vai dirigir o culto. Com certeza vai estar muito lindo e o Espírito de Deus continuará falando conosco. Amém, amados? Eu oro por vocês, viu? Todos que entram na minha live, aqueles que são inscritos lá no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro, lá no YouTube, também eu entrego na mão do Senhor. Eu oro por vocês, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus, que Deus seja eternamente louvado. E pense bem, apóstolo Paulo escreveu lá para os Filipenses, e hoje a palavra foi para Lisete, foi para você, para você, para você e para você. Receba, acate a palavra, e você vai ver como muita coisa vai mudar.
Sabe aquelas mães que falam, você é burro, menino? Você é louco, menino? Você vai na escola e não vai aprender nada, porque olha as orelhas de burro que ele tem, ou ela tem. Essa daí, quando crescer, nossa, vagabunda, no último, não faz nada. Ensina ela a arrumar a cozinha, ensina ela a arrumar a cama, ensina aquela criança de 5, 6 anos já, dá pra ensinar. Não vai fazer ela trabalhar, porque também daí tá errado. Mas pega uma vassourinha, fala, oi, varrer a casa é assim, viu, filhinha? Ó, vai varrendo, ensinando, tá? É, guarda quando tem já uns 10 anos, guarda a louça pra mamãe. Você chegou da escola, já almoçou a comidinha gostosa que a mamãe fez? E eu arrumei cozinha enquanto você almoçou? Então agora faz o favor pra mãe, guarda a panela aqui, o prato é aqui, a colher é aqui. Sabia que nós temos que ensinar? E nunca chamar de tolo, de louco, de burro, vagabundo, vagabunda. Olha, gente, é uma lição pra guardar, viu? Lembre-se que não é a irmã Lisete pregando, é a palavra dele que diz isso. E quando diz na palavra, vamos temer, porque a palavra cumpre. Tá bom? Beijo no coração de cada um, com muita unção, com muita virtude. Até a próxima. Paz do Senhor. Fui.